comigo a sua Bíblia, Lucas 18, sem mais delongas, sem mais brincar. Agora eu queria trazer uma palavra para o teu coração. A brincadeira é para você ficar confortável, para o ambiente ficar agradável. Amém? Você dá um sorriso. Às vezes você sai de casa meio mal-humorado, não deu nenhum sorriso ainda. Aí você vem aqui e ri do pastor, mesmo na piada sem graça. Você fala, caramba, que piada sem graça. Mas dá um sorriso, né? Então, dá uma respirada aí, respira fundo, relaxa aí na tua cadeira, faz assim, ó. Relaxa aí, isso. Agora dá uma olhadinha pro seu irmão, vira para ele e fala assim, eu te amo. Não, mas fala mesmo, fala assim, eu te amo, mas não me perturba. Fala, mas não me perturba. Para você prestar atenção na palavra, né? Amém? Lucas 18, versículo 1 ao 8. Estou dando uns minutinhos de propósito aqui para ver se a bateria diminui a intensidade. Rapaz, queria te fazer uma pergunta. E eu queria que você perguntasse para o seu irmão, já que você já se cumprimentou, já olhou para ele, falou para não perturbar. Agora você vai me ajudar a pregar. Queria te fazer uma pergunta. Como anda a sua fé? Olha para o seu irmão do lado e pergunta assim, como anda a sua fé? Pergunta para o outro, fala, como é que anda a sua fé? Você tem ou teve um pedido de oração que parece que nunca chega? Quantos aqui tem um pedido de oração, teve um pedido de oração, né? Nunca chegou, parece que o negócio nunca vai acontecer. Você tem orado e nada, né? Parece que a gente está insistindo, batendo na porta e nada abre, nada acontece. Isso é normal, amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Isso é normal. Quantos aqui já passaram por isso? Tem um pedido de oração e nunca chega? Acredito que todos nós, né? Quantos aqui não vão levantar a mão, não importa o que eu pergunte, é só para eu saber. Existem certos momentos, e talvez você pode estar vivendo isso agora, que a gente pede ao Senhor, ora ao Senhor, se ajoelha, faz propósito, faz jejum, né? Clama dia e noite, faz propósito, acorda mais cedo, vem para a igreja, faz a campanha de oração. Inclusive, quinta-feira, nós temos a nossa casa de oração, o nosso culto de oração, e a gente está começando agora uma campanha, 7 semanas de oração pelo teu propósito, pelo teu alvo de oração, teu pedido. Como é que funciona, pastor? Você vem, pega um marca-texto que está em cima daquela mesa ali, atrás você escreve o teu pedido. Aqui é um marca-texto que está aqui, meu amor, está dentro da minha Bíblia também. Marca-texto aqui, ó, marca a página, atrás tem um lugarzinho para você escrever o teu pedido de oração, e você vai marcando. Você veio a primeira semana, aí marca aqui, a segunda semana, marca aqui. E a gente ora junto. Pastor, que isso? É misticismo? Não, é propósito, para a gente orar junto, durante 7 semanas, amém? Quando que começa? Você que decide quando começa o seu. Pode ser quinta-feira que vem. Então você está aqui, vem toda quinta-feira, ora, marca aqui, já está no terceiro negocinho, já está no terceiro marca-página já. Mas o pedido nunca acontece, nunca é atendido. Aquilo que você tem orado nunca chega. Meu Deus, o que está acontecendo? Talvez você está vivendo isso e você não está entendendo, né? E aí o inimigo da nossa alma, ele começa a sussurrar no nosso ouvido e falar assim, por que você ainda ora? O inimigo da nossa alma começa a sussurrar no nosso ouvido e falar assim, olha, não vai dar em nada. E o inimigo da nossa alma, você sabe quem é? Você sabe muito bem. Satanás. O inimigo da nossa alma, ele trabalha dia e noite para poder esvaziar a sua fé. Tem um livro do C.S. Lewis, eu esqueci o título, me sumiu, eu sei o autor, sei o que está no livro, mas esqueci o título, me perdoa. Mas se eu não me engano, é o Diabo e o Aprendiz, eu acho que é isso. E o livro é como se o diabo estivesse ensinando um aprendiz, um demoninho, a ser demônio. E aí, todo o propósito do livro é que Satanás, ele não quer que você não vá na igreja. Não é isso. Satanás, ele não está importando se você vai ou não vai à igreja. Não é sobre isso. Satanás, ele está importando com o teu coração, em matar a tua fé, em destruir os teus valores. E aí Satanás, ele usa esses momentos para amassar a tua fé, e ele vai lá e sussurra no seu ouvido, e ele começa a falar assim, isso não vai dar em nada, para de orar por isso. Talvez você está vivendo esse momento agora. Para de orar por isso. Chega.
Já deu. Está orando pela conversão da esposa, do esposo, dos filhos, a vida inteira. E aí Satanás começa a falar, não vai dar em nada. Já está perdido, você não está vendo? Não tem jeito. Deixa isso para lá. Deixa eu te falar uma coisa. Momentos passam. Momentos passam. Ontem na imersão eu fechei pregando sobre a forja. O tempo de forja. Momentos passam, processos passam. Por mais que demore, por mais que leve tempo, por mais que você esteja orando e parece que nunca chega, continua orando, continua batendo na porta, continua insistindo na oração. Uma hora acontece. Porque não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. E a gente tem um olhar limitado demais para o tempo. A gente enxerga o tempo de uma forma humana, um tempo onde tem começo, meio e fim. E Deus, ele não enxerga nem começo e nem fim. Porque Deus é soberano. Então a gente, com a nossa limitação de tempo, a gente começa a olhar para as coisas e pensar assim, eu vou morrer e nunca vou viver essa promessa. Mas Deus está assim, não vai. No tempo certo que eu já determinei, você vai viver. É só esperar o tempo passar. Você pode olhar para o teu irmão e falar assim, é só esperar o tempo passar. Não deixa a tua fé morrer, porque as coisas não estão acontecendo da forma que você espera. Tem uma historinha, eu queria contar ela para você, uma historinha boba, muito boba. Amém, igreja? Aleluia. Amém, igreja? Me ajuda, porque senão fica falação aí, não vai dar certo. Pode chorar, chora. Uma história para você, deixa eu contar uma historinha para o teu coração. A historinha diz assim, ó, tinha uma garotinha de 6 anos, e ela estava no quarto, ouvindo os pais conversarem na sala, e aí os pais falando sobre o irmão dela, o irmãozinho bebê, que nasceu com uma doença, que precisava de uma cirurgia, e essa cirurgia era muito cara, e a menininha de 6 anos ouvindo do quarto, e ouvindo a mãe falando, mas a gente não tem dinheiro para pagar a cirurgia, é caro demais. E aí o pai falou, vamos vender o apartamento. A mãe falou, é caro demais, não dá. Vamos vender o carro, não dá. Ainda vai ficar faltando, não dá. Falou assim, a gente faz vaquinha, rifa. E ela falou, não dá, é caro demais, não tem o que fazer. Agora é só um milagre. Tudo que ele precisa é de um milagre. E a menininha pegou um porquinho, um cofrinho, um porquinho. Saiu escondida de casa, desceu pelas escadas do prédio, foi até uma farmácia que tinha lá embaixo, chegou no farmacêutico e falou assim, olha moço, eu queria comprar um milagre. E aí o moço falou, menina, mas aqui não vende milagre, aqui vende remédio. Ela falou, não, meu pai falou que tudo que a gente precisa para sarar vende na farmácia. Aleluia. E meu irmão está precisando de um milagre. E aí nisso, o farmacêutico tentando ser gentil, mas dizer para a menina que não tinha milagre ali. E aí tinha um homem parado, ouvindo aquela discussão. E ele olha para a menina e fala assim, conta para mim essa história. E a menina conta a história para o moço. E o moço fala assim, eu vou te vender um milagre. Quanto que você tem? Aí ela falou, 92 centavos. Ele falou, você deu sorte. Hoje o milagre está custando apenas 92 centavos. Me leva na tua casa. E aí ele foi, chegou até a casa. A menininha contou a história para os pais, ele explicou o que estava acontecendo. Os pais contaram a história direito para o homem. O homem era um médico, cirurgião. E o homem falou assim, não, pode deixar que eu vou ajudar. Vamos fazer a cirurgia toda. E fez a cirurgia que o menino precisava. No final, o pai chegou para o médico e falou assim, quanto que eu te devo? Preciso te pagar. E o médico olhou para a menininha e falou assim, eu já fechei o preço com ela. 92 centavos. É uma história, uma historinha, ilustração. Mas a grande verdade é que não se vende milagres. Mas eu conheço alguém que faz. Quantos conhecem alguém que faz milagre? Eu conheço alguém que faz.
Amém? Quantos são milagre aqui? Você pode levantar sua mão e falar assim: eu sou um milagre. Nós somos milagres. Deus, quando quer, Ele age. No tempo dele, não é no nosso. Às vezes você pode estar na fila da farmácia e o milagre aparecer lá. A verdade é que as coisas, elas parecem que não estão acontecendo, mas são os nossos olhos que não vê. Elas acontecem sim. Eclesiastes 3 vai dizer que tudo tem um tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo da terra. Então aquilo que você tem orado, aquilo que você tem pedido, vai chegar o tempo que vai acontecer. Mas é no tempo de Deus. Amém? Quantos creem nisso? Vai chegar o tempo que vai acontecer. O que importa é manter o coração firme. Continuar tendo fé, continuar crendo, continuar avançando. E crendo naquele que pode vender milagres para nós. Melhor ainda, Ele mesmo pagou o preço pelo milagre que Ele está dando. Lucas 18, versículo 1 a 8. A parábola do juiz iníquo. Na minha versão, se eu não me engano, é NAA. A parábola do juiz iníquo. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não a quis entender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como essa viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que por fim venha molestar-me. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz esse juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? E eu queria falar com você nessa manhã sobre onde está a sua fé. Esse é o título da mensagem. Pai Santo, nós te damos graça por esse momento aqui, pela graça que é estar na tua casa. Te dou graças, Senhor, por cada coração que está aqui nesse lugar. Te peço, Espírito Santo, ministra, que a palavra aqui pregada venha vindo do teu coração e do teu coração somente. Que nada, Senhor, venha contaminar, deturpar a tua palavra. Nada em nós, Senhor, em nome de Jesus. Todo e qualquer espírito maligno, dou uma ordem agora na autoridade do nome de Jesus. Pega todo o teu lixo e bata em retirada desse lugar, porque aqui só é bem-vindo o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém? Você pode perguntar mais uma vez para a pessoa do teu lado: aonde está a tua fé? Eu gosto desse texto. Esse texto eu acho ele rico demais. Ele está mostrando aqui um juiz naquele tempo, ele era basicamente o rei da cidade. O juiz naquele tempo era basicamente o rei de tudo. Ele não só julgava causas, mas ele cuidava de tudo. Cuidava de tudo. Ele governava, administrava e ele julgava causas. Então esse juiz era um homem importante. Um homem que tinha tudo. E aí, em contrapartida, o outro personagem da história é uma viúva. E a viúva, naquele tempo, era algo não tão honrado igual o juiz. A viúva, quando o esposo falecia, ela dependia de ajuda financeira dos filhos. E se os filhos falecessem, ela dependia de ajuda financeira de qualquer pessoa que fosse ajudar. Elas precisavam de ajuda financeira. Elas começavam a passar necessidade. E aqui a gente vê uma viúva, pelo contexto da história, o texto não diz, mas pelo contexto da história, provavelmente algo aconteceu com o marido e com o filho. Alguém matou o marido e os filhos, alguém tirou o esposo e os filhos dela. E ela precisa que o juiz, o rei daquele lugar, julgue a causa dela. Venha com justiça sobre ela. Ela tem uma petição. Só que Jesus fala que o juiz era um cara ruim. Iníquo é ruim. Inimigo. Injusto. A palavra iníquo significa injusto.
ele era um homem injusto, um homem ruim. E aí a gente vê na história que Jesus está contando que a viúva, ela ia todos os dias, ela ia sempre. A palavra sempre, ela conota constância. Ela ia todos os dias, sempre. Ela não ia uma vez por semana, ela não ia uma vez por acaso, ela ia sempre diante do juiz ruim, bater na porta dele e falar: julga a minha causa, me ajuda, atende a minha oração, atende o meu pedido. E aí, entre linhas, Jesus está dizendo assim, entre linhas: como anda a tua fé? Será que você tem insistido em pedir ou você tem cessado na primeira adversidade? Esse juiz era um cara ruim, Deus é um Deus bom. Se até o juiz ruim atende orações, por que Deus não atenderá? Será que Deus não fará justiça? Será que Deus não virá em teu favor? Já que você é um filho amado, ainda há esperança. Você pode me ajudar, por favor, mais uma vez? Eu sei que é chato demais, mas é legal quando que isso grava na mente. Você pode olhar para o teu irmão e falar para ele, falar assim: ainda há esperança. Mas fala com fé, fala como um profeta, fala assim: ainda há esperança. Eu queria compartilhar com você algumas chaves para fortalecer a tua fé. Eu não vou me alongar muito, a gente vai acabar a pregação rápido. A gente orar, você ir para a tua casa almoçar com a tua família, com a tua fé renovada. Primeira chave que eu queria deixar para você é: não pare de orar. Não pare de orar. Às vezes, a adversidade, ela está viva demais. Os momentos, eles não estão favoráveis. E a gente cansa de orar, se esquece da oração, enjoa de orar. Chega um momento que a gente começa a pensar até que orar já está errado. Fala assim: não posso mais orar, não está errada essa oração. Mateus 7, versículo 7 e 8 diz: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois tudo que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Aleluia! Não para de orar, continua orando. O segredo está na constância. A mulher ia lá sempre, a palavra diz que ela ia sempre. E o cara era ruim, não respeitava ninguém, não temia ao Senhor. O cara era ruim mesmo, hein? Mas ele ficou com medo da viúva. Chegou um momento que ele falou assim: é melhor eu atender o pedido dela, que é para ela não ficar aqui mais me importunando. Bate na porta, continua na oração. Está difícil, dobra o joelho mais vezes. Não está chegando, faz um propósito. Pastor, mas já acabou as 7 semanas aqui, pega outro, marca a página, começa outras 7 semanas. Pastor, mas 7 semanas parecendo pouco. Pega um papel, 40 linhas, para cada uma semana, mas continue em oração. Não para, porque quando nós paramos de orar, nós esfriamos a fé, nós paramos de crer. O primeiro sintoma de um coração que está com a fé morta é parar de orar. Primeiro sintoma do coração que está com a fé esmorecida é parar de orar. Quando nós nos afastamos da igreja, a primeira coisa que fazemos é parar de orar. Sabe por quê? Porque nós ficamos envergonhados de chegar diante de Deus. Teve um tempo, quando a gente estava lá em New Jersey, que eu estava meio longe, sabe? Indo na igreja, estava indo todo domingo, mas estava distante do Senhor. E como eu te disse, Satanás não quer te tirar da igreja, ele quer te tirar de Deus. Eu ia na igreja, mas afastado, meio coração distante, sem fé, meio quebrado, fazendo um negócio errado. E quando eu precisava de orar, eu ficava com vergonha, eu pedia a Sirlene para orar para mim. Eu ligava para ela e falava assim: amor, ora aí.
Aí eu não falava para ela que eu estava com vergonha de orar. Mas eu falava, ora aí. Minha oração não está dando certo não. Mas é porque eu estava com vergonha de chegar diante de Deus e falar assim, oi Deus, estou aqui de novo. Olha eu aqui. Ficava com vergonha do hoje sumido. Primeiro sintoma de um coração que está com a fé quebrada é parar de orar. Primeiro sintoma da fé quebrada é parar de falar com Deus. Então não para de orar. Não para de orar, porque a oração, o telefone do céu é a oração. Quem conhece a música? O telefone do céu é de joelho no chão. Ligue uma vez, diz que outra vez. E se não atender, diz que outra vez. E dobra o joelhinho e vai orar, irmão. Dobra o joelhinho e vai orar, meu irmão. A ligação com o céu é o joelho no chão. A mulher continuou pedindo para o injusto. E chegou o momento que o injusto atendeu. E dirá ao Pai, que é perfeito nas suas atitudes, nos ama. Tem gente que acha que é errado falar que Deus nos ama, mas é a própria palavra que vai dizer que Deus nos ama. Ele nos ensina, Ele nos corrige, Ele nos prepara, é bem verdade. Ele nos leva para a prensa, Ele coloca a gente lá na forja para ser forjado, é bem verdade. Ele leva o povo para o deserto para ser treinado, é bem verdade. Mas tudo isso é por amor, porque Jeremias 29:11 vai dizer que os pensamentos dele são de paz e não para causar o mal, mas para te dar futuro. Aleluia. Jesus te ama. A segunda coisa que eu quero deixar para você, Deus é justo. Segunda chave que você tem que saber, Deus é justo. A primeira é não para de orar. A segunda é Deus é justo. Você pode falar para o teu irmão, fala assim, Deus é justo. O juiz da história era injusto, era iníquo, mau, não temia ninguém, não respeitava ninguém, mas Deus é a justiça. Deus é perfeito. Deuteronômio 32, versículo 4 vai dizer, Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete erros. Justo e reto Ele é. Ele é justo. O que eu quero te falar com isso? Mata o sentimento de injustiça do teu coração. Deus não comete injustiça conosco. Mata o sentimento de injustiça no teu coração, porque o sentimento de injustiça ele nasce no coração de Satanás. O primeiro a sentir injustiça no coração, se sentir injustiçado, foi Satanás. Porque a palavra vai dizer que ele olha e ele fala assim, eu acho que eu mereço colocar o meu trono acima do trono do Altíssimo. Eu acho que eu mereço, eu sou tão bonitão. Olha o sentimento da injustiça aqui. É o meu direito, eu mereço. Por que você quer? Porque eu mereço, porque eu quero, porque eu posso. E aí quando as coisas não acontecem, o que a gente começa a pensar? Que injustiça, olha só como é que pode algo acontecer assim comigo. E aí é onde nasce o sentimento do coração rebelde. Cuidado com esse sentimento. Nós temos direito a tudo aquilo que Deus quer que nós tenhamos. Mas Ele não é injusto conosco. Deus ele não é injusto quando Ele dá algo para alguém e não dá para você. Deus ele não é injusto quando você olha o vizinho e a grama está verde, a sua está queimada. E esse negócio da grama mais verde é verdade mesmo. Toda casa que eu moro, a grama do vizinho é sempre mais verde. Não sei porquê. Talvez seja porque eu não sei cuidar de grama. E aqui fica um ensinamento muito grande. Deus não é injusto, talvez somos nós que não sabemos cuidar da grama. Porque se você quiser ter uma grama verde, a gente morava numa casa que tinha grama para todo lado, enorme, tinha um campo de futebol na casa. Se você quiser manter a grama verde, você tem que regar. Tem que botar nutriente, fertilizante. Quer ter a grama verde, tem que cuidar.
tem que ralar, tem que subir na máquina, cortar a grama baixinha, tem que jogar areia de vez em quando, tem que cuidar. E a grama da minha casa não era verde porque eu tinha preguiça de subir lá e dar um jeito de arrumar, de cuidar. E ela estava sempre mais queimada do que a dos outros. E aí eu olhava para a grama do vizinho e falava, não é possível um negócio desse. Só que todo sábado de manhã, o vizinho estava lá, aguando a graminha dele, subindo na maquininha dele, cortando a graminha dele. Estava lá. Todo sábado de manhã. Então Deus não é injusto. Deus é justo. Tira o sentimento de injustiça do teu coração. No versículo 13 da parábola que nós estamos lendo lá em Lucas 18, no versículo 13 diz, e tu dizias, lá em Isaías 14, e diz sobre Satanás, diz assim, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei no meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte, subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. O sentimento de querer algo que não lhe pertence nasce no coração de Satanás, e quando ele não recebe, ele se torna um coração rebelde. O coração injusto se torna um coração rebelde. Cuidado com o sentimento da injustiça. Você pode repetir assim comigo, fala assim, eu quero tudo o que Deus tem para mim, mas eu não quero o que Ele não tem. Essa tem que ser uma verdade, porque senão a gente começa a orar por coisas que não é do nosso direito, não pertence a nós. Porque senão você começa a orar e querer ter coisas que não é para você. E aí quando essas coisas não acontecem, você se frustra e você começa a não entender o porquê as outras pessoas conseguem e você não. E aí você começa a olhar e fala assim, nossa, que carro lindo. Por que eu não tenho? Deus ama mais ele do que eu. Começa a pedir ao Senhor as coisas que Ele tem para você. E uma hora vai acontecer. Amém? A terceira coisa que eu quero deixar para você, ainda que demore, permaneça. Então as chaves são, continua orando, não para de orar não. A segunda é, Deus é justo. Você tem que saber disso. E a terceira, ainda que demore, permaneça. Permanecer sempre é a chave. Permanecer sempre é a chave. Isaías 40, versículo 31 diz, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Os que permanecem no Senhor têm as suas forças renovadas. Quantos estão precisando de renovo aqui nessa manhã? Quantos estão precisando de ter a fé renovada aqui nessa manhã? Permaneça. O segredo está em permanecer. Permanecer. Existe um tempo perfeito para as coisas acontecerem. Deus leva o povo para o Egito. Deus leva o povo para o Egito. Deus leva o povo do Egito para Canaã. E aí leva eles para o deserto. E durante aquele período de deserto, logo no começo, logo nos primeiros dias, o povo ali, eles tiveram a oportunidade de permanecer naquilo que Deus tinha para eles, de permanecer no propósito. O povo tinha aquela oportunidade de permanecer no sonho de Deus para eles, que era Canaã. Só que o povo ele decide começar a desejar voltar para trás. O povo decide desejar sair do propósito. O povo decide deixar as circunstâncias levarem. O povo decide olhar para trás e fala assim, nossa, era bom lá. Você trouxe a gente aqui para morrer? É melhor deixar a gente voltar. O faraó ainda vai receber a gente se a gente quiser voltar. O segredo está em permanecer. Por causa desse sentimento, aquilo que era uma caminhada de dias se tornou caminhada de anos. Deus fez eles andarem em círculos até que aquela geração se passasse e se levantasse outra. Até que começasse uma nova geração. Porque o segredo está em permanecer. Quer encurtar processo? Permaneça. Quer encurtar tempos? Permaneça. Você quer, o tempo está longo, nunca chega, nunca acontece, pastor. Permanece. Talvez a gente está parando de orar com sentimento de injustiça. Permanece em Deus, naquilo que Deus tem para você, nos sonhos que Deus tem para você.
Permanece de joelho, permanece orando, permanece fazendo propósito. Vem quinta-feira fazer oração aqui. Você sabia que os cultos de oração de todas as igrejas aqui são os menores? Vocês sabiam disso? Que os cultos de oração são os menores? A gente tem igrejas aqui com milhares, centenas de membros. E você pode ir no culto de oração. Se for de oração, você vai lá, você vai encontrar um pingadinho de gente. O culto que deveria ser o mais cheio é o de oração. Porque é nele que a gente ora, nele que a gente vai buscar, é nele que a gente vai clamar. Nesse a gente se alimenta, mas naquele lá a gente se ajoelha aqui. Porque é dele que a gente se alimenta para viver. É dali que vem a resposta. Permanece. E eu gosto do que está escrito em Lucas 18, no versículo 8. Digo a vocês que depressa lhe fará justiça. Você pode, como um profeta nessa manhã, como um profeta, olhar para o teu irmão e falar assim: depressa Deus vai fazer justiça. E eu gosto dessa palavra porque depressa é urgente, depressa é urgência. Lembro da minha avó, a mãe do meu pai, minha avó Netinha. Minha avó Netinha mandava eu fazer as coisas, ela falava: depressa! Ela era bem calma, era bem calminha mesmo. Mas quando ela queria brigar com a gente, era: depressa! Chispa! Não era chispa, tudo da minha avó era chispa! Vai, depressa! Depressa, urgente, agora, para ontem. Deus te fará justiça. O tempo de Deus vai chegar. O que importa é permanecer. Amém? Onde está a tua fé? Aonde você perdeu ela? A pergunta é para te incomodar mesmo. Aonde você perdeu ela? Foi aonde? Há quantos anos atrás você perdeu a fé? Há quantos anos atrás você parou de orar por esse pedido de oração? Há quantos anos atrás você deixou de acreditar no sonho que Deus te deu? Há quantos anos atrás você desistiu do propósito que Deus te entregou? Há quantos anos atrás você tem enterrado o talento? Essa é uma manhã de voltar lá onde você enterrou, cavar e falar: Senhor, restaura a minha fé, aviva a minha fé. Apresenta a tua fé para o Senhor, porque Ele vai multiplicar ela hoje, nessa manhã. Porque ainda há esperança para sonhos mortos, ainda há esperança para sonhos perdidos, ainda há esperança para propósitos enterrados. Em Gênesis 21, versículo 2, vai dizer que Sara engravida de Abraão na sua velhice, na época fixada em sua promessa. Na época fixada por Deus em sua promessa. Quantos conhecem a história de Sara e Abraão? Todos nós conhecemos. Abraão recebe uma palavra de Deus. Ele recebe uma palavra de Deus aos 75 anos. Com 75 anos, Abraão recebe uma palavra de Deus: Sara vai te dar um filho. No meio do caminho ele faz umas lambanças? Faz. Mas com 75 anos ele recebe a promessa. Aos 100 anos Sara engravida. Uau! Demorou 15 anos para a promessa do Senhor acontecer. Talvez se ele não tivesse tomado as suas próprias atitudes, esse tempo teria sido encurtado. Talvez. Mas o talvez não existe, né? Fato é de que levou tempo, mas a promessa aconteceu. Porque quando Deus fala, Deus cumpre. Quando Deus promete, Deus cumpre. Olha para o teu irmão e fala assim: se Deus te prometeu, Deus vai cumprir. Se Deus falou para você, Deus vai cumprir. Se Deus te deu a promessa, é Ele quem cumpre. Para de querer achar a concubina, Agar. Para de buscar Agar. Para de buscar Agar, porque Ismael é esforço humano. Isaac é promessa de Deus. E eu posso te falar com propriedade sobre Ismael, porque a minha família é descendente daquele povo de lá. É libanês ou turco? Alguma coisa. A gente vem tudo lá da descendência do lado de Ismael. Não posso falar, tem lugar de fala para falar para você. Ismael é filho do braço humano, filho da força humana. Isaac é filho da promessa. Você tem um Isaac para buscar?
Você tem uma promessa de Deus para buscar? Quantos têm uma promessa de Deus aqui? Quantos têm promessa de Deus para orar? No tempo certo, Deus vai cumprir. Ainda que leve alguns anos, Deus vai fazer. O segredo é permanecer orando, de joelho no chão. Você pode ficar de pé no teu lugar? Queria orar com você. Não vou fazer um apelo para você vir aqui na frente. Nada disso. Mas eu queria orar por você. E eu queria deixar uma palavra para você. Uma palavra profética. Uma profecia nessa manhã. Ontem a gente estava no Imersão e no Imersão a gente tem uma palestra de quase 4 horas só sobre profético. Cura, profecia. A gente tem 4 horas só falando sobre isso à luz da palavra. Bom demais, né? E a gente ainda faz na prática, né? Bom demais, né? Gostoso, né? Então eu vou te falar que vou te entregar uma profecia nessa manhã. Uma palavra profética que você vai levar para o teu coração. E você vai receber. Quantos vão receber aqui uma palavra profética aqui? Eu vou te entregar algo. Salmos 27, versículo 14, diz assim: espera no Senhor, seja forte, coragem. Essa é a palavra para te entregar nessa manhã. Coragem, tenha coragem, seja forte, coragem. O que você está sonhando? Tenha coragem. Qual que é o sonho que Deus te deu? Coragem. Qual que é o propósito que Deus te entregou? Coragem. Só conquista alguma coisa quem tem coragem. Não tem como você começar algo novo sem coragem. Não tem como iniciar uma companhia sem coragem. Não tem como você largar um emprego fixo para começar o seu próprio negócio sem ter coragem. Deus manda te dizer: coragem. Espera no Senhor, aleluia. Seja forte, glória a Deus. Coragem. Paz família, eu sou o pastor Felipe Almeida, estou passando por aqui para te deixar aquele abraço. Queria te agradecer por você ter assistido esse vídeo, espero que essa palavra tenha tocado o teu coração e venha transformar a sua vida. Olha, você não pode esquecer, se inscreve no canal, curte esse vídeo, manda ele para alguém, porque vai abençoar a vida de alguém, eu tenho certeza. E mais, por aqui em algum lugar na tela está aparecendo um vídeo, clica nele, assiste, entra no canal, olha as outras pregações, porque eu tenho certeza que vai valer a pena, tá bom? Muito obrigado, Deus te abençoe, fica na paz, um abraço.